Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sérgio Serapião, sou CEO da Labora e vou estar aqui com vocês para mais um episódio do Liga Labora. Seja muito bem-vindo. Para todo mundo que está chegando, se assentem aí na sala, pego uma poltrona, um sofá, já está final dos dias, pega um chocolate quente como eu estou aqui, ou uma água, ou um vinho, se quiserem, e vamos aqui curtir o nosso papo do Liga Labora, né? O Liga Labora é um oferecimento da Labora. A Labora é uma HR Tech, uma empresa de RH que usa tecnologia para conectar pessoas que estavam invisíveis no mercado, que são 50 a mais, aos desafios que as empresas têm, de forma que a gente construa novas profissões, profissões que são adequadas aos 50 a mais, para os seus saberes, para suas potências e que retire aquelas desenhos de posição que foram feitos para os jovens. Então, para que vai ficar carregando para os sêniores? Então, a gente acredita que não tem que fazer puxadinho de posição, e sim que tem que desenhar uma posição adequada para cada idade. E aqui a gente está para desenhar essas posições em trabalhos flexíveis, que respeitem a todo a vida complexa que a gente passa a ter com os anos, né? E que gerem bem-estar e saúde, né? Então, nosso compromisso é que cada trabalho tem que gerar um complemento de renda, tem que gerar realização e tem que gerar saúde. E é isso que a gente tem trabalhado. E para isso ocorrer, a gente precisa fazer uma jornada, porque isso não parece ser simples, né? A gente precisa de parceiros, a gente precisa de empresas, a gente precisa de pessoas que acreditam e venham com a gente. E para isso a gente precisa criar uma jornada de integração dessa diversidade geracional. E essa jornada, para ajudar nessa jornada, a gente criou aqui esse espaço. Esse espaço Liga Labora, a gente vem trazendo casos de empresas que estão sendo bem-sucedidos ou não estão sendo bem-sucedidos assim, casos, tendências que as empresas vêm tentando implementar, ou seja, é um espaço para a gente trocar, não é um espaço de acertos, mas é um espaço de acertos e erros, e aqui, hoje, a gente está com a Francine Lemos, uma amiga e super parceira do Sistema B, está ali à frente do Sistema B Brasil, e está aqui conosco para esse terceiro episódio da segunda temporada, né? Francine, antes de eu me alongar, por favor, se apresente. Quem é Francine? Oi, Sérgio, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Francine Lemos, sou diretora, como o Sérgio falou, sou diretora executiva. Hoje eu estou à frente do Sistema B. Já já a gente vai falar mais sobre o movimento. Vocês vão notar pelo meu sotaque que eu sou mineira, mas moro em São Paulo há muitos anos, né? Já estou praticamente metade da minha curta vida aqui. Tenho Nem tão dois curta filhos, sou assim, né? casada. Mas uma vida que vai ser longa, né? Estamos falando de longevidade. Depende da perspectiva, né? Perfeito. Perto de uma pessoa aí de mais sênior, como vocês estão trabalhando, ainda sou jovem, com Com bastante certeza. energia, sou apaixonada por causas, né? Além de estar à frente do Sistema B, eu sou sócia de uma empresa que chama Cause, que apoia as organizações e marcas a identificar e defender as suas causas. Trabalhei por muitos anos na Natura, que também é uma empresa B, ou seja, eu estou nessa jornada B já tem um bom tempo. Acho que é parte já do meu DNA. E Eu o que posso te falar faz sobre isso. estar nessa jornada? É a busca por construir uma sociedade mais justa, mais igual, porque no final do dia, assim, é bonito falar como empresa, mas quando se toca do lado pessoal, né, e você entende o potencial de transformação que você pode ter no mundo, é muito difícil sair desse universo. Eu acho que você já muda o olhar, e no final do dia, como você falou, a gente começa a trabalhar
ter uma relação muito diferente com o emprego, com o que você faz no mundo, porque no final do dia a gente começa a trabalhar com um propósito, né? Com uma vontade de fazer algo melhor, de construir um legado diferente para os filhos que a gente está deixando para o mundo. E eu acho que, como liderança, a gente precisa construir um novo. E é isso que eu tive. Então, acho que desde muito cedo eu tive o privilégio de estudar numa escola muito boa. Assim, eu fiz administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Já aqui em São Desde o Paulo. início da faculdade, aqui em São Paulo, já aqui em São Paulo. Já estudando inovação, então, assim, logo no início da faculdade, eu entrei num programa que chama Gestão Pública e Cidadania, que analisava inovação em programas estaduais, municipais e de povos indígenas. E estar numa faculdade como a GV, né, e poder ir para as comunidades do Brasil todo, entender o que passava na vida delas e com que pouca inovação você consegue transformar, eu acho que ali eu comecei a mudar o meu olhar e falar, poxa, tem muita coisa para a gente fazer. E como indivíduos, a gente pode contribuir para mudar e ter um jeito de pensar diferente sobre um sistema que a gente construiu que hoje a gente está vendo que já não faz muito sentido, né? Então, é isso que me motiva. Com certeza. Eu tive também o prazer de estudar na mesma escola e foi também lá que muitas coisas foram caindo a ficha para mim. A gente fez participei de uma premiação, que era o prêmio para juntar os estudantes de administração com o terceiro setor, que era uma coisa nova naquela época, né? Estamos falando aí em 96. E daí era uma época pós ECO, né? A ECO tinha sido em 92, né? Então era uma coisa ainda estava efervescente, terceiro setor, e aquela experiência de mergulhar no terceiro setor e buscar ajudar e construir casos realmente também me impactou muito, né? Importante dar esse crédito para a escola, muito, muito legal. E uma escola super tradicional, né? Mas a gente consegue ter essas bolsões de inovação, mesmo dentro de uma escola super tradicional como é a GV. Super. Com certeza. Agora, você falou de um mundo em transformação e a gente, acho que nos últimos anos, vem falando a palavra VUCA, né? De uma maneira bastante usual, nas palestras vem escutando isso e aquilo, né? Esse mundo volátil, em constante transformação, né? Rápido, incerto. E isso parecia um papo de palestrante americano, né? Para ganhar ali um dinheirinho no cachê. Até que chega a Covid, né? E apresenta o que é isso para todo mundo, né? Como é que você tem sentido aí as empresas B e as empresas em geral com quem você tem atuado nessa transformação? Que transformação é essa para as empresas? Eu acho que o Covid ele foi um grande despertar de consciência para todo mundo. Assim, eu acho que ele escancarou os problemas que a gente já tinha. A gente está vendo como as populações vulneráveis elas estão sendo muito mais afetadas por um lado. Então a gente vê uma desigualdade, ficou muito evidente, eu acho, a desigualdade social que a gente tem no mundo todo e principalmente no Brasil. Quando a gente olha, outro dia eu vi uns dados assim, que me chocou muito, com o número de mortos na população que tem mais afetada, né, que eu acho que de 55 a 75, se não me engano, e aí os dados da cidade de São Paulo. Quando você pega a classe A, tinham 5 pessoas mortas, classe CD, 300, no mesmo período. Então, eu acho que a crise ela deixou muito evidente a desigualdade que a gente tem por um lado, e por outro lado, é uma doença que vem de um bicho, no final do dia,
Uhum. Assim, em função de desmatamento, né? Assim, a gente mexeu onde não devia estar mexendo. Então, Uhum. ele está muito Foi comer um relacionado com tudo que a morceguinho, gente... né? E deu errado, né? Exatamente. Então, assim, está muito relacionado com tudo que a gente está falando. Questão ambiental, desigualdade, né? Fragilidade do sistema de saúde pública, que não é integrado. Então, eu acho que a crise, por um lado, ela trouxe uma consciência de quão não funcionando esse modelo que a gente estruturou nossa vida, como ele não funciona, de Uhum. fato. E tem um É. grupo aí de empresas que já vem, e de movimentos, como é o nosso caso, do Sistema B, que já vem falando sobre a necessidade de acelerar e de mudar esse modelo há muito tempo. Né? Assim, o Sistema B, o movimento B, ele não é um movimento novo, a gente já vinha essas mudanças acontecendo, e eu acho que quando a gente tem esse choque de consciência em todo mundo, é algo que a gente, por um lado, separa o joio do trigo, porque as Uhum. empresas que não vinham, né, nessa jornada de consciência, eu tenho certeza que vão ficar para trás. Daqui a um Uhum. tempo a gente vai ver, e por um outro lado, a gente vê uma aceleração dessa mudança, uma Uhum. aceleração de empresas que entendem e tomam consciência do seu papel, por um lado, que entendem que não adianta ela só gerar lucro, 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 isso já não faz mais sentido, que sim, ela precisa gerar um valor compartilhado, ela precisa cuidar do seu colaborador, do seu fornecedor, né? Não adianta ela passar pela crise, espremer todos os fornecedores agora e aí depois, como é que fica essa relação numa retomada? Uhum. Então, eu acho Uhum. que as empresas estão cuidando e olhando muito para isso. E as Uhum. empresas B que estão na vanguarda da nova economia, e já já eu explico, estou vendo que tem uma pergunta sobre o que é o sistema B, Eu já ia falar para eu, você já lá já dentro, perfeito. elas aceleraram esse processo e eu acho que elas estão dando uma devolutiva para a sociedade muito diferente. Né? Assim, a gente Uhum. está vendo projetos incríveis acontecer todo o tempo, desde um escritório de advocacia que está fazendo, que é B, fazendo pro bono, uma empresa que é a Vivejar, que está hoje faz, né, turismo, pensa como é Turismo. uma empresa que está sendo afetada, está criando um instituto no momento da crise. Então, são empresas que estão muito sensíveis e muito conectadas com a sociedade. Então, acho que Uhum. tem uma coisa diferente e é super interessante, um dado bem pragmático, o Sistema B, ele confere uma certificação para as empresas que têm alto padrão. O número de empresas no mundo inteiro que estão buscando a certificação B cresceu, aumentou em 60%. Não é pouco, depois da 60%. pandemia. 60% no mundo todo. Então, Uau. isso mostra que é um movimento de sustentabilidade, quando a gente fala de impacto positivo, que tem mais gente, que a crise trouxe acho que eu preciso olhar para isso com mais seriedade, né? Uhum. E o que é o Sistema B? O Sistema B é um movimento global que nasceu nos Estados Unidos, que tem como visão a redefinição do modelo econômico. A gente precisa a gente acredita que a gente precisa criar um sistema econômico mais equitativo, regenerativo e igualitário, né? E que no centro disso estão as empresas. As empresas têm o poder hoje, e boa parte tem grandes empresas que têm faturamento maior que de países, né, tem esse poder econômico, se elas atuam de uma maneira positiva, gerar impacto positivo, elas têm o poder de mudar muita coisa. E o movimento B, ele ajuda a identificar e conferir uma certificação para as empresas que têm esse alto padrão de devolução para a sociedade, né? Então, a gente não está falando mais as empresas de hoje, eu preciso minimizar aquilo que eu faço ruim, né? Assim, não, eu preciso, né, por meio da minha atividade fim, como é o caso da Labora. Uhum. O Sistema B faz isso, então identifica empresas no mundo todo
E uma vez que a empresa se habilita, passa por um processo super rigoroso que vai verificar se as práticas e o modelo de negócio da empresa estão gerando um impacto positivo, ou seja, estão beneficiando a sociedade, ou a sociedade ou o meio ambiente por meio da sua atividade econômica. A gente gosta de falar que as empresas B não são as melhores empresas do mundo, mas são as melhores empresas para o mundo, que é o que a gente precisa hoje em dia. Muito bem, então a resposta aqui está aqui claramente respondida para a Helena e para o Francisco, José Francisco, que estavam perguntando o que é a empresa B e o que é isso. Então acho que agora a Fran acabou de responder bem, tintim para o tintim aí. E aqui a Fernanda está perguntando cooperativismo, sistema B, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver ou não? Não necessariamente, não tem assim, terceiro setor, cooperativismo, nova economia, é um pouco tudo muito confuso. Como que a gente diferencia? Eu vou falar um pouco de terceiro setor, de sistema B, de nova economia e de cooperativismo. Então, assim, quando a gente fala o sistema B é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, né, que tem esse nome que prega a nova economia. Não é o único no mundo que faz isso. Né? A gente tem vários movimentos pregando uma nova economia e um novo modelo de desenvolvimento econômico, como capitalismo consciente e tudo mais. E o que é a nova economia? É um movimento que acredita que, assim, que a empresa ela não precisa ter uma área fora do seu negócio para fazer o bem e ela seguir fazendo uma coisa muito diferente. Quando a gente fala de nova economia, de uma empresa B, de uma empresa que é a melhor empresa para o mundo, essa empresa ela integra isso dentro do seu modelo de negócio, que é um pouco diferente, né? Então, assim, não é, eu sigo poluindo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas eu tenho um instituto, uma fundação que está aqui que cumpre o seu papel. É super relevante o papel do terceiro setor, do instituto e fundação, que tem uma conexão que está direto com a sociedade. Mas não adianta a empresa ter o seu instituto de fundação, mas por meio do seu negócio ela não ter práticas que beneficiem a sociedade. A gente precisa integrar isso no modelo de negócio. E é sobre isso que o sistema B fala. O cooperativismo, por outro lado, é um modelo de governança, né? Que você tem um grupo de pessoas, de cooperados, portanto, é um modelo mais horizontal e super interessante de organização de uma empresa. Né? Então, a gente vê o cooperativismo crescendo muito no Brasil, principalmente cooperativas de crédito, enfim, que é um modelo super interessante também, né, para a gente trazer. Tem alguma cooperativa certificada B? A gente tem agora me fugiu o nome, nos Estados Unidos a gente tem uma cooperativa B. Já eu me lembro. Que é super interessante. Eles têm um modelo super interessante. A cabeça está ruim de nome. Mas não, já eu lembro. Mas tem. Legal. Bacana. Super legal. O pessoal está falando que você está travando um pouquinho, mas a gente vai ter que respirar um pouco e é assim mesmo que é a vida, porque a internet não é perfeita e nem nós somos perfeitos, então não vamos perder o conteúdo. Mas vamos em frente aqui. Se a gente está falando de transformação e você falou o quanto que estão se acelerando, as empresas estão buscando serem B, terem mais impacto social. A gente está vendo hoje mesmo, saiu uma matéria que o BlackRock, um grande fundo de investimento, penalizou empresas que estavam sem demonstração de boas práticas, né? O que muda na prática quando a gente está falando de trabalho, né? Quando está falando de diversidade? Esse novo modelo, como é que ele fomenta mais diversidade? No teu ponto de vista? Quando a gente fala da certificação em si, é uma certificação que olha para o modelo de negócio como um todo e como a empresa gera valor para todos os seus públicos de relacionamento. E um pilar muito importante da certificação são os colaboradores.
né? Então, a gente sabe que tem um viés de diversidade que ele é fundamental. A gente tá num momento de sociedade, né, de mundo, muito mais complexo. Acho Perfeito. que lidar e solucionar as questões que a gente tem hoje demanda um pensamento sistêmico, um pensamento mais integrado, um pensamento mais diverso, como é a natureza, né? Então, eu acho que a gente está passando, pensando como sociedade, a gente está vendo uma mudança de paradigma, de um mundo que é mecanicista, né? Que é A mais B igual a C, e que está tudo certo, que está tudo errado, um mundo sistêmico, que tem problemas complexos. Quando a gente fala sobre essa perspectiva, e isso se reflete muito dentro da organização também, que está no seu dia a dia, lidando com, né, assim, com um consumidor muito mais exigente, lidando com problemas, né, muito diferentes. Eu acho que quando você traz diversidade dentro do seu quadro, é uma empresa que está muito mais habilitada para lidar com esse novo contexto de sociedade que a gente está vivendo. Para dar novas Então, respostas, não né? é só Perfeito. a gente precisa dar novas respostas. Então, tem uma questão que é muito voltada para negócio, né? Que é, sim, quando eu tenho um quadro mais diverso, eu consigo ter soluções olhares diferentes para eu conseguir encontrar soluções para um mundo novo, né? Pensa assim, hoje, Covid, todo mundo pergunta, e aí, Fran, o que vai ser do mundo amanhã? Eu não tenho a menor ideia, né? Assim, a gente acha um monte de coisa, mas o mundo está mudando muito e vai mudar muito. Então, a gente precisa ter esse quadro de diversidade dentro das empresas. Pensando isso sob o aspecto de negócio. Pensando a empresa como um ente, né, social, as empresas têm o dever também de diminuir um problema sistêmico que a gente tem de diversidade, de inequidade, né? Assim, a gente tem racismo muito grande no Brasil. Aqui no Brasil, assim, não estou nem falando aqui né, de geração. Um dos poucos países no mundo que trata a maioria como minoria, que são as Uhum. mulheres e os negros. Então, Uhum. se a gente não olhar, e hoje, quando você olha nas empresas, as empresas mais mainstream que a gente fala, a gente ainda encontra um de salário muito grande entre homens e mulheres, né? Entre pessoas negras e pessoas brancas. E isso a gente não pode permitir mais, porque não faz sentido no contexto de sociedade que a gente está vivendo. E as empresas elas precisam olhar para isso com um pouco mais de seriedade. A diferença salarial, a gente viu a crise que mostrou muito isso, os bônus absurdos que grandes executivos tinham, assim, a diferença de salário entre a pessoa de base da empresa e o executivo mais alto é gigante. As empresas precisam diminuir esse gap. Isso é um jeito muito concreto de diminuir a desigualdade no mundo. Então, são dois olhares, assim, como isso beneficia o negócio e, por um outro lado, a empresa atuando como uma entidade aí que precisa beneficiar a sociedade e Claro. desenvolver um outro modelo. Afinal de contas, quando a gente abre uma empresa, a primeira coisa que a gente faz, né, para comprovar que a gente abriu, é ter um objeto social, né? A gente chama lá o campo que tem um objeto social, não é à toa que está escrito objeto social, né? Não é um objeto financeiro que está ali, né? É assim, o que você vai estar ali, né, prestando para a sociedade como um ente parte, né, dessa sociedade, desse grupo, dessa comunidade, né? E é muito interessante essa tua fala quando você coloca esses dois elementos, porque quando a gente, na nossa experiência, quando a gente está vendo muita empresa ainda tateando a questão da diversidade, ainda entendendo o linguajar, ainda entendendo o que dá para fazer, muitas vezes tem um olhar até de mercado, meus clientes está crescendo, por exemplo, o número de clientes 50 a mais estão crescendo bastante, então eu deveria estar olhando, talvez tenha um olhar um pouco aqui, tem um outro olhar falando assim, uau, eu deveria, né, abrir oportunidades para pessoas 50 a mais, porque, enfim, não tem essas oportunidades, estamos reconhecendo que 2% só da empresa tem mais que 50 anos, hoje mesmo a gente estava
fazendo uma call e o número de uma grande empresa era esse, né? Um quadro enorme de empresas, 2% acima de 50 anos. E não é muito diferente da média nacional. Então, tem esse lado beneficente, né? Tem até o entendimento de mercado. Agora, tem ainda uma grande dificuldade, principalmente para o lado da, vamos dizer assim, do velho modelo de empresa, de pensar o que esse sênior efetivamente agrega de diferente aqui, né? Então, tipicamente, quando nos procuram, ainda é um olhar assim, poxa, eu queria trazer uma pessoa mais velha, no olhar beneficente, né? Mas eu sei que vai ter uma performance um pouco pior do que a do jovem, não é dito isso, mas na prática é isso que se coloca. Vai ser um pouco mais devagar, vai ser, né, não está tão digitalizado, não está tão atualizado, mas acho que a gente até consegue sustentar até uma ou duas ou três pessoas dentro de um grande grupo de pessoas, né? Então, acho que realmente quando a gente traz um olhar B, que assim, eu não estou aqui só para ter uma ou outra pessoa, mas efetivamente fazer uma transformação a partir da integração da diversidade, eu tenho que ter um olhar assim, tá bom, o que essa pessoa vai me trazer de diferencial e eu reconhecer com um óculos diferente, né, que não é o óculos que talvez o jeito de olhar que essa pessoa tem, mas um outro óculos de falar assim, tá bom, tem fragilidades nesse sênior? Claro que tem, talvez esteja mais, o músculo não seja tão rígido, né? Mas talvez não seja tão ágil, mas como é que a gente vai mensurar esses 20, 30 anos de experiência, essa inteligência relacional que é crescente, essa inteligência espiritual que é crescente, que traz uma série de outros ganhos e o reconhecimento que todos temos fragilidades e potências em todas as idades, né? Então, quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a ver, opa, tem uma grande diferencial que eu posso ter aqui na minha experiência de cliente, na minha harmonização de equipe e em outras N situações, e assim a gente pode pensar para todas as diversidades, né? Então, acho que tem realmente uma potencialidade muito grande para a gente avançar a partir de um olhar B, vamos colocar assim, né, nessa integração da diversidade. O que você acha? Faz sentido? E quem acha que trabalhar com millennial é fácil, Exatamente. está um pouco enganado. Uhum. Esse equilíbrio, ele é muito importante, né? Então, quando a gente fala assim, por um lado eu tenho o millennial, que ele é menos comprometido, ele trabalha assim por propósito, enfim, mas não tem aquele comprometimento e muda muito de emprego de um lado, mas está digitalizado, tem o guts, tem uma agilidade. Se você tem do lado a pessoa na equipe que pode trazer mais maturidade, trazer o senso de responsabilidade, uma experiência e um olhar. Olha o quanto você ganha, né, tendo essas duas polaridades aí dentro de um time só. Eu acho que isso é super potente. Sim, sim. É isso que a gente tem buscado, né? Essa equipe intergeracional mesmo, né? Porque daí o que um tem é o que o outro precisa e vice-versa, daí você tem um time que a diversidade soma, né? Não atrapalha, né? Que é o jeito tradicional. Agora, você tinha falado também no meio da tua resposta anterior sobre essa mudança que o Covid traz também dessa alteração do trabalho, né? Ou seja, o mundo está mudando muito rápido, o trabalho está mudando muito rápido, surgiu até uma campanha aqui no Brasil para ninguém demitir num primeiro momento. Agora a gente começa a ver uns movimentos que assim realmente as cadeias de valor estão se transformando muito, as empresas estão se digitalizando demais, já tem empresa anunciando que vai fechar um número de loja bastante alto para quem é de varejo. Então assim, o mercado está mudando numa digitalização, então é claro que vão ter perdas de trabalho e vão ter outros ganhos de trabalho, e isso é um grande desafio, porque não necessariamente a gente está preparado para esses novos trabalhos que estão vindo aí, né? Como é que você está sentindo aí essa alteração no ambiente de trabalho e nos contratos de trabalho, na flexibilização de trabalho? Como é que você está sentindo isso?
Você trouxe no início da sua fala uma coisa que me deixou bem reflexiva, assim, né? A gente precisa aqui, para uma pessoa sênior, desenhar um trabalho que seja mais flexível, que seja direcionado ao propósito da empresa, da pessoa, e que seja rentável. Eu fiquei pensando, acho que isso hoje vale para todo mundo. No final do dia, é o que está todo mundo buscando, né? Olha que engraçado. E eu acho que o momento que a gente vive hoje, ele desmistificou alguns tabus que a gente tinha em relação a modelos de trabalho e estão trazendo a possibilidade de a gente ter muito mais flexibilidade. Essa semana, inclusive, assim, fiz um processo seletivo, estou trazendo uma pessoa para o Sistema B que mora no Rio de Janeiro. Seria impensável na minha cabeça 2 meses atrás. Hoje em dia eu fiquei super tranquila de contratar. Falei, que bom, vou ter uma pessoa lá no Rio, tem uma série de empresas B no Rio, que bom, vai ter alguém lá que pode vir e votar depois. E a gente está aqui no mundo digital. Então, eu acho que a dinâmica e as relações de trabalho, elas vão ser... A gente vai passar por uma mudança radical. A gente já está ouvindo empresas anunciar que talvez, assim, home office virou uma prática. Se algumas tinham sobre o home office antes, agora... E elas viram que isso não diminui produtividade, pelo contrário, as pessoas estão engajadas, as pessoas estão trabalhando e está funcionando. Obviamente, tem uma série de outras questões que eu acho que a gente precisa cuidar, né? De saúde mental, de estabilidade emocional, dentro desse contexto, que eu acho que também as empresas vão ficar mais sensíveis e mais atentas para essa visão dos colaboradores. Então, não sei para onde vamos exatamente, mas eu acho que a dinâmica de trabalho já mudou. Você me faz lembrar que há aproximadamente uns 2 anos, para quem eu não me apresentei dessa forma, então para quem não sabe, eu também faço parte, né, do conselho do Sistema B, a Labora é uma empresa B, e eu participo do conselho do Comitê de Standards aqui América Latina, participava, né, do Comitê de Standards da América Latina, e teve uma discussão, ou seja, é o comitê que define os indicadores que vão ser avaliados, as empresas vão ser avaliadas, né? E dão uma adaptada para a América Latina, porque a América Latina tem um contexto diferente de Ásia, dos Estados Unidos, de Europa, assim por diante. E uma das discussões muito forte que entrou era sobre relações de trabalho, né? Justamente o pessoal defendendo que não daria para considerar o trabalhador da mesma forma que o terceiro que está trabalhando para a empresa, e aquilo ali naturalmente ia ser uma precarização de trabalho. Como a gente vê em muitos casos, né? Assim, é comum você fazer um processo de terceirização ou um processo de economia compartilhada. Está aí a crise dos motoboys acontecendo em São Paulo, como que várias empresas usam desses artifícios e efetivamente tem modelos que têm inovação, mas tem uma precarização enorme. Até o termo uberização do trabalho está virando, né, um jargão, como sendo um trabalho que vincula a economia compartilhada, né, a tal gig economy, mas sempre atrelado a uma precarização. E o que a gente vem trabalhando bastante na Labora é numa hipótese que até o momento está sendo bem sucedida, de que assim, não necessariamente essas coisas têm que estar atreladas, né? Como você falou, essa alteração e essa flexibilização do modelo de trabalho vai ter que acontecer no ritmo que as empresas e o mundo está mudando, e os mercados estão mudando, e as instabilidades estão vindo. Se a gente parar para pensar, a CLT foi criada por Getúlio Vargas numa época que a expectativa de vida do país era por volta de 50 anos de idade, né? Essa era a expectativa. Hoje a gente tem um país que tem uma expectativa de 76 anos de idade e continuamos com a mesma regra. Naquele momento criou-se uma legislação que tinha um contrato, que até hoje é vigente, que você contrata por tempo indeterminado, né? Que empresa que vai estar viva de uma forma indeterminada, né? Então, como as coisas estão ficando muito rápidas, né?
a gente vem muito trabalhando nessa hipótese de como que eu flexibilizar o trabalho, eu poderia atender muito melhor as diversas necessidades diferentes que grupos sociais têm, né? Porque também tem isso, um contrato padrão vai ter ali um salário padrão e vai ter um benefício padrão para uma posição. Como é que a gente poderia ir para um modelo que o sênior, que não está no momento de crescimento de patrimônio porque não tem filhos, não quer criar novas crianças, né? Mas está buscando uma melhor aposentadoria, está buscando um novo ciclo profissional, ou seja, tem muito mais interesse em estar melhorando a saúde do que só com foco no salário, talvez, né? Como é que a gente vai poder reequilibrar esses benefícios, né? Então, acho que e a gente tem sentido também uma abertura muito maior das empresas nesse momento, assim, de assim, querer ouvir, querer discutir, querer co-construir, porque é um modelo a ser construído, né? Como empresa B, a gente tem esse vínculo com o impacto social. Mas é claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa liberalização geral, vamos dizer assim, do modelo de trabalho pode ter também bastante risco, né? A gente tem que estar bem atento, né? Exatamente. Ela não acompanha. Acontece essa cidade. E desculpa, acho que tá cortando, eu não te entendi. A legislação ela não acompanha a velocidade de mudança da sociedade, né? Uhum. Então, acho que e por outro lado, as empresas acabam tendo muito receio com as questões trabalhistas que Claro. a nossa legislação uma relação ainda de muito medo e de pouca confiança. Sim. Sim. E de olhar e atender necessidade e a gente conseguir encaixar com um estilo de vida que é novo, né? Eu acho que as pessoas também estão criando uma relação com o trabalho muito diferente do que a gente tinha antes. Uhum. Então, e talvez mais particularizado também, evoluir. né? Depende da classe social que eu sou, do grupo que eu pertenço, da idade que eu tô, eu vou ter uma relação diferente, né? E eu quero um benefício diferente, né? E acho que complementa, eu concordo plenamente. E acho que a gente vai passar por um modelo que antes a gente tinha aquela grande estado e uma grande empresa que talvez é o que desse a segurança, né? A sensação de segurança para as pessoas, mas você não precisaria talvez ser tão consciente, né? Dos teus direitos, das tuas potências e dos teus limites, né? Essa pandemia está mostrando como a gente é inconsciente dos nossos limites, né? Que a gente fica trabalhando que nem um maluco, né? E a gente vai ser forçado a não ficar dependendo do RH, né? E nem do Ministério do Trabalho para criar essa consciência. Acho que tem um desafio enorme, né, individual e de nação mesmo, né, porque isso passa por todo um processo educacional também, né? Sem dúvida, e eu acho que dentro das empresas, bom, eu pelo menos trabalhei numa empresa muito grande, eu acho que essa tomada de consciência ela é super importante, porque as pessoas, de certa forma, têm uma dependência do RH. Isso é a responsabilidade do RH. Total. Não é, né? Assim, isso passa por não só dentro da empresa, mas você vai para a área médica do paciente ter noção do seu direito. A gente fala muito disso na área médica. Então, acho que esse nível de consciência ampliado e essa tomada para si de responsabilidade, que não é a coisa do RH, é meu problema, é uma questão minha e eu preciso ter. Eu acho que do lado do colaborador e do lado da empresa também, ter maior abertura para diálogo e para entender a necessidade onde casa e onde não casa, que é o que você falou. Para um motoboy não faz sentido a gente ter esse modelo, né?
com esse crescimento sem a pessoa não tem um plano de saúde, não tem um plano de carreira. Mas para uma pessoa mais velha, que está buscando flexibilidade, uma jornada menor, enfim, faz todo sentido. Então, como é que a gente olha para essas diferenças hoje em dia? Eu acho que é um grande desafio para as empresas se entenderem nesse novo momento. Sim, Sabendo sim. que vão lidar com riscos, né? Que esse modelo traz também. Sim, toda inovação tem muito risco, né? E acho que é risco para todos os lados, porque quando justamente a gente está num lugar que a gente está mudando a regra do jogo, né? É o tal do jogo finito e jogo infinito, né? A gente está indo cada vez mais para um jogo infinito, um jogo que a regra do jogo vai mudando toda hora, né? Nenhuma companhia de cooperativa de táxi imaginava que há menos de 10 anos atrás fosse desaparecer, né? E de repente vem aí uma companhia e ultrapassa as fronteiras, não tem legislação e mata, né, as cooperativas e tudo mais. Assim, não era esperado há 10 anos atrás, né? Então, assim, se a gente não tiver muito antenado com o que está acontecendo, a gente vai ser atropelado por alguém. A gente não sabe por quem, mas está vindo um caminhão aí, né? Então, acho que essa é a grande desafio enquanto pessoas, enquanto país, né? Pensar em país, então, é uma loucura, né? Todas essas empresas de tecnologia são estrangeiras, né? Então, se antes existia, só para continuar nesse exemplo, se antes existia, sei lá, não sei quantas, 200, 300 cooperativas só no estado de São Paulo de táxi, hoje existem quantas e empregando quantos? E em contrapartida, você tem 2, 3 empresas norte-americanas ou chinesa, né, que está liderando esse processo. Então, se a gente não acordar para essa economia compartilhada e acordar para que essa economia compartilhada, que parece estar aí muito de mãos dadas com uma nova economia, um novo momento, fazer com que isso esteja de mãos dadas com uma economia de impacto, né, a gente vai ficar tendo bons exemplos pequenos, mas a massa vai ser atropelada em algum outro lugar, né? Exatamente. Como é que estrutura a situação adequada para esse novo modelo, para esse novo momento que a gente está, né? Eu acho que indivíduos como movimento de pressionar para a gente estabelecer uma nova regra do jogo, que ela é importante. Sim. Vamos pegar aqui, tem uma série de perguntas aqui que eu não estou ignorando, não. A gente só estava aqui no meio de uma história enorme aqui, agora deu para parar um pouquinho. A Amélia, quer dizer, antes o Marcelo, né, perguntou aqui o impacto social causado pelas empresas, como é que é fiscalizado? Ele é sério mesmo ou é greenwash? O que é isso? Temos de tudo, né? É, eu acho que tem, mas assim, as empresas Papo têm, a reto. gente tem vários padrões aí, é fato. Tem muita empresa que diz que faz e não faz, mas assim, eu acho que tem as empresas sérias, né, que consideram impacto, elas da mesma forma com que elas mensuram e avaliam o seu DRE, né, o seu impacto financeiro, elas fazem isso para o social e o ambiental. E hoje a gente tem padrões no mundo todo, como o GRI, né, como a certificação B, que dão esse direcionamento do que as empresas precisam olhar. No sistema B, a empresa, para ela se certificar, ela não apenas diz, né? Então, ela preenche o Impact Assessment, que é uma ferramenta de mensuração de impacto online, gratuita, que qualquer empresa pode preencher e utilizar. Ela passa por isso de verificação. Então, os analistas do sistema B vão avaliar, comprovar se o que ela está dizendo é fato. Então, não adianta ela falar que é uma empresa diversa se ela não tem uma política de diversidade implementada. Então, são essas práticas que elas vão sendo verificadas. E a cada 3 anos, a empresa precisa passar novamente por um processo de certificação
é uma empresa certificada, a Labora é uma empresa certificada, pode dizer quão difícil é esse processo, né? Não é um processo, é um processo bem rigoroso. Eu posso dizer que eu passei já 2 vezes por esse processo e esse processo, a cada vez que a gente passa, parece que mudou tudo, porque a barra de verificação vai subindo conforme os casos e as empresas vão crescendo, vão se ampliando e vão entender as complexidades de cada país, de cada setor. Então, é disparado de tudo que eu já passei enquanto empresa, dentro de uma agenda de sustentabilidade da jornada anterior que a gente fazia, é o mais meticuloso, né? Então, para cada resposta que a gente dá, tem que ter uma evidência clara, que pode ser checada ou não. Ainda o número de 10% das empresas são verificadas ainda se mantém? Sim. 10%, sim. Né? E as grandes, né? Quando tem um faturamento muito grande, daí todas são verificadas, né? Uma Natura, uma empresa de capital aberto, né? Quanto maior a empresa, mais difícil é o processo para ela, eu posso dizer. Sim. A dificuldade é proporcional ao faturamento. Então, porque e eu acho que outro ponto importante que você colocou a cada nova certificação o processo, por que ele fica mais difícil? Porque a empresa, em tese, durante esses 3 anos, se modificou, ampliou seu faturamento, então ela vai trazendo novos elementos para essa empresa, mas mais do que isso importante é saber, eu falo que quando ela se certifica, ela só começou a jornada, né? É só um início de processo, porque a cada nova certificação, como a ferramenta ela é uma ferramenta de gestão, e a empresa que passa por isso toma consciência de todo o seu negócio, ela acaba buscando melhorar sempre as suas práticas. Então, durante esses 3 anos que ela tem, para até passar por um novo processo de certificação, de maneira geral, a empresa ela vai ganhando mais pontos. Ela vai se certificando cada vez melhor. A gente fala, ela vai se tornando cada vez mais B. Não existe empresa perfeita. Para ser uma empresa dela, tem que fazer 80 pontos de 200 pontos elegíveis. Ter 80 pontos já significa que é uma empresa muito fora do padrão do mercado. Mas a cada certificação, as empresas estão lá na busca de melhorar, de ser cada vez melhores, né? Cada vez gerar mais impacto positivo. E tem um incentivo, né? Que todo ano o Sistema B promove aí uma celebração para aquelas que estão no topo 10%, que estão pontuando melhor em cada das áreas, estão se destacando no seu impacto social, para estimular as outras, não com uma competição, mas muito mais num reconhecimento de expor as melhores práticas, né? A gente tem sido aí feliz por ter sido contemplado aí nos últimos anos. E é muito legal, assim, é muito interessante a gente perceber o quanto que práticas que vêm de qualquer lugar do mundo são vistas com os mesmos olhos, né? Diferente de muita premiação, né? Que se eu sou um filme feito nos Estados Unidos, eu vou ganhar o prêmio do Oscar. Se eu sou feito do Brasil, talvez eu concorra lá ao prêmio de filme estrangeiro. Né? Aqui não, aqui a gente está falando globalmente quem são as empresas, dependendo do seu tamanho, do seu setor, que estão se destacando e não só as empresas conseguem ter esse reconhecimento, e o Brasil tem um número grande de empresas, até se a gente comparar o número de empresas que tem no Brasil certificadas e o número que são reconhecidas, é um número bem relevante, né? Mas também tem um processo na própria governança do Sistema B, de montar isso, né? É muito convidativo, né? Nesse ponto, os americanos foram muito gentis, eu diria, né? Assim, de tipo, e muito abertos para reconhecer como que outros países têm não só capacidade, né, de contribuição, mas esse ponto que a gente estava discutindo antes. Eles são diversos, as culturas dos países são diversas, então pode agregar uma outra coisa para o movimento, né? Eu estou vinculado ao Sistema B desde 2014,
se eu não me engano, logo que chegou aqui. Uma das primeiras empresas, Foi uma das né? primeiras. E desde 14 eu ia lá para o Encontro Global das Empresas, que acontecia antes só nos Estados Unidos. E eu lembro que lá para 2015, que eu estava, inclusive, criando lá o Lab 60+, que era um movimento de longevidade, e eu comecei a conversar com uma das lideranças americanas e falei assim, nossa, o movimento B, né, de empresas B, isso quanto movimento. E eu lembro que o americano, que era uma das lideranças, ele olhou para mim e falou assim, movimento? Por que você está chamando, né, o B-Lab, a instituição e os indicadores de movimento, né? E não fui só eu, né? Os latinos, na verdade, mais os chilenos até do que os brasileiros, mas enfim, os latinos trouxeram muito essa energia de movimento para o movimento global, né? Tanto é que hoje está lá o Juan Pablo, as lideranças argentinas, brasileiras e chilenas fazendo muita diferença no movimento global. Assim, é muito interessante como esse movimento realmente ele é global e ele escuta globalmente, tem muita troca, então é realmente muito energético assim participar. É diverso, né? Hã? É diverso, né? É É o que diverso e vocês falam. respeita essa diversidade, que não é pouca coisa, né? É. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Marcelo que eu queria comentar. Claro. Sim, a certificação ela vai evoluindo com o tempo. Isso é super importante, porque os desafios do mundo vão mudando, né? E à medida que eles vão mudando, a gente vai incorporando eles dentro da certificação. Então, só para dar um exemplo, a questão climática ela ganhou muito peso nos últimos anos. E as novas versões da avaliação de impacto B, elas incorporaram uma criticidade maior em relação a mudanças climáticas para as empresas. Agora a gente está passando por um momento em que a diversidade tem ganhado muito corpo e é algo que a gente precisa olhar com mais cuidado. A avaliação de impacto já tem essas questões, mas a gente está discutindo, será que a gente não deveria aumentar um pouquinho mais essa barra? Né? Então, eu acho que assim, à medida que a sociedade vai demandando novas coisas, as empresas também precisam ter novas respostas. E a avaliação de uma versão para outra da avaliação, ela acaba incorporando algumas mudanças, sim. Ela vai ficando mais difícil. E respondendo aqui a Aurora, essa certificação tem prazo de 3 anos. E daí acontece esse ciclo que a Fran acabou de colocar. E para dar outro exemplo dentro do nosso assunto muito de evolução dos assuntos, de diversidade geracional, justamente quando a gente fez a nossa segunda certificação, que foi lá para 2018, 17, 18, que a nossa está vencendo agora, a gente se deu conta que o assunto longevidade e diversidade geracional não tinha nenhuma pergunta explícita para o nosso caso. E a gente percebeu isso justamente porque a gente fazia um monte de coisa já, né? E não era pontuado por isso, né? Tipo, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu não estou ganhando pontinho por toda essa atuação? E daí a gente olhou mais próximo, né? E viu que não tinha praticamente nada explicitamente colocada para diversidade geracional. A gente começou a provocar o Sistema B, o B-Lab, né, o parceiro global americano, para ver como é que a gente poderia modificar isso. Eles não entenderam, num primeiro momento, a provocação, assim, diversidade geracional, do que você está falando? Né? E o que a gente acabou fazendo foi, a gente desenvolveu um desafio que a gente foi e construiu 15 indicadores, não sei se você conhece essa história, a gente desenvolveu 15 indicadores, né? A gente desenvolveu 15 indicadores relacionados à diversidade geracional e à longevidade que as empresas poderiam estar aderindo, né? Desde perguntas como, no seu investimento social privado, você investe, e daí tinha, isso a pergunta tem lá, em criança, em meio ambiente, na sua comunidade, e não tinha uma alternativa, por exemplo, em idosos ou
em alguma questão relacionada à longevidade, saúde, né? E daí a gente criou 15 perguntas como essa. Algumas que a gente modificou uma alternativa e outras que a gente criou mesmo, né? Por exemplo, o seu núcleo de gestão desenvolve treinamentos para a gestão da longevidade da sua empresa, né? Você sabe gerenciar um idoso diferente do que você gerencia um jovem, né? E, obviamente, essas perguntas ainda estavam muito talvez avançadas para o que estava preparado ali, né? Então, no primeiro momento, não entenderam, mas depois abriram espaço para a gente criar esse desafio. A gente criou esse desafio aqui no Brasil. Eles observaram isso e, no final desse processo, incluíram 2 perguntas no próprio matriz de indicadores, né? Então, foi muito interessante. E daí abriram uma conversa para assim, deixa que a gente entender um pouco mais. Se a gente precisar colocar mais 1 ou 2 perguntas, quais que a gente coloca? Né? Então, é o que a Fã falou, assim, estão muito abertos e muito atentos ao que está acontecendo. Né? E eu acho que essa evolução é a evolução da sociedade. Né? Eu não conhecia essa história. Você não sabia? Chamava Desafio Não. B60. É. Aliás, a Mas gente tem que retomar esse desafio, porque naquela época talvez a gente tenha sido muito. A gente estava muito antes do que o mercado aqui estava precisando. Agora seria um momento bom de retomar. Mas vamos lá, tem aqui algumas perguntas sobre governo que eu acho que são super pertinentes, né? Uma fala assim: os governos estão apoiando, como é que é a relação de governo? E tem uma outra pergunta falando como é que está a legislação brasileira em relação aos conceitos do sistema B? Chegaremos ao nível de legislação dos Estados Unidos ou Itália? Ó, a Helena está conhecendo olha, aqui, eu não estou já deu um conhecendo. spoiler da resposta. A gente tem, assim, a gente acredita que independente da certificação, qualquer empresa do mundo pode se comportar como uma empresa B, né? Desde que ela tenha 3 elementos principais. Ela atue a partir de um propósito de gerar um impacto social positivo, seja social ou ambiental positivo. Ela estabeleça responsabilidade, ou seja, incorpore elementos dentro da sua governança para fazer valer o seu propósito e tem uma escuta de todos os seus stakeholders. E terceiro, ela tem um compromisso de mensurar com o mesmo rigor o impacto social e ambiental e como ela faz com o financeiro e divulgar isso com transparência, né? Então a gente está falando de propósito, responsabilidade vinculada e transparência na mensuração de impacto. São 3 elementos que caracterizam a empresa B e que a gente acredita que toda empresa do mundo deveria fazer, né? E esses 3 elementos a gente consolidou numa proposta de legislação que, como a Helena colocou, nos Estados Unidos e na Itália já existe, que são as Benefit Corporations e na Itália Società di Benefício, que são empresas que colocam isso e vinculam esses compromissos dentro do seu estatuto, ou seja, ela muda e se auto-intitular como uma empresa, uma Società di Benefício na Itália e Benefit Corporation nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vem advogando para a criação da Sociedade de Benefício, SA. Então, seria como se fosse um adendo aí à sociedade, às SAs. Dentro de uma jornada longa, eu acho que a gente já tem uma proposta junto aí no Impacto, né, no Ministério da Economia, e a conversa avançando, mas a gente ainda não aprovou essa legislação no Brasil. É a nossa grande luta para que, independente de ter a legislação, qualquer empresa pode fazer isso. A Magazine Luiza, por exemplo, que não é uma empresa B certificada, incluiu as cláusulas B no seu estatuto. Ou seja, é uma empresa que já está assumindo esse compromisso mais avançado de se comportar como uma empresa B. Então, essa é a ideia.
E tem governos em governos, né? Tem locais que já estão mais avançados essa discussão, o Brasil é um deles, e tem lugares que a discussão ainda está começando. Mas a gente tem dentro do movimento o Grupo Jurídico B, que trabalha em todo o país para fazer com que isso avance, né? Com que essa proposta avance. Você tocou num ponto muito legal. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana, que é assim, os diferentes grupos que tem dentro desse ecossistema B, né? Então, claro que as empresas B que são as certificadas, então esse é o grupo que começou e que é muito grande. Tem, né, você acabou de falar, os advogados B, né, que são o pessoal do grupo jurídico, então vai ajudando nesse processo de legislação, né? Tem lá os acadêmicos B, né? Então, como é que a gente leva esse conteúdo para dentro das faculdades, e tem os embaixadores B, né? Não esqueci de ninguém. Esqueci? Multiplicadores B, e temos o Mulheres B aqui no Brasil, que também é um grupo de empresárias que se apoiam, né? Super legal. Empresárias e multiplicadores. Eu acho que uma coisa que poderia ser muito interessante, que está me vindo à cabeça aqui, aliás, já veio há bastante tempo, mas agora é a hora publicamente de a gente colocar, de repente a gente criar aí os multiplicadores sêniores B, né? Uma questão de como é que a gente usa essa senioridade, experiência de anos de trabalho, né? E uma rede talvez social interessante, uma ascensão sobre várias pessoas, dependendo da empresa, da pessoa, que empresa que ela trabalhou, ou dos familiares, ou dos vizinhos, enfim, para levar essa agenda adiante. O que você acha? Eu já te jogo a bola. Você quer o efetivo do sistema de verdade para puxar essa bola. Eu acho que é uma ótima. Bora. Vai que é tua. Vai que é tua. Tá bom, vamos ver como é que vai. Vamos ver como é que vai ser a resposta aqui no chat. Se no chat surgir bastante, a gente abre logo esse grupo. Se não, daí a gente deixa ela quicando um pouquinho mais aí. E a gente está chegando no final, né? A gente já estourou o nosso tempo em 10 minutos aqui. Normalmente a gente é mais pontual, mas a conversa tá boa e a gente foi seguindo aqui. Fran, últimas palavras aqui. Como é que você sai daqui, desse bate-papo? Que mensagem última que você quer deixar aqui para o pessoal? Assim, eu acho que esse tema a gente estava falando um pouquinho antes. E dentro do movimento, se tiver interesse de se aproximar, e são pessoas que, independente da idade, precisam acreditar que é possível construir um jeito diferente de fazer as coisas, vem com a gente. É isso que eu digo. Fico super feliz. Sérgio, muito obrigada pelo convite. Como eu falei, vocês são uma empresa, um exemplo aí muito claro, muito concreto, de como puxou o movimento, e fico muito feliz de ter a Labora dentro do movimento, que vem construindo o movimento com a gente. Como o Sérgio falou, as empresas B, elas são as empresas de vanguarda, são as empresas que estão inovando, né? Então, super honra estar aqui com vocês. A honra é nossa de ter você ali na liderança do Sistema B. Tá super bacana. Aliás, toda a liderança que passou por ali sempre fez muita diferença, né? E vai deixando a sua marca e vai cada um colocando um tijolinho a mais, né? Super prazer. Eu acho que temos bastante conversa, a gente poderia ficar aqui muito mais, mas vamos hoje encerrar esse capítulo para não ficar muito longo e daí deixar guardadinho uma oportunidade mais para frente para a gente falar mais de diversidade, Sistema B e como que a gente vai reconstruindo a economia, as empresas cada vez mais inclusivas e cada vez gerando mais impacto social, né? Bem, pessoal,
por hoje a gente vai encerrando. Um super prazer estar com todo mundo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um episódio da segunda temporada. Curtam a página lá do YouTube. A gente acabou de lançar o Spotify e o Deezer. Então, escutem também quando estiver ali caminhando, cozinhando. Fala para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe e para quem quiser. Eu escuto com a minha cachorra aqui, ela gosta muito. E então, vamos fazer esse movimento cada vez crescer mais. E vai crescer porque ecoa nas pessoas. O sistema B ecoa, ele cresce, diversidade geracional ecoa, a gente vai com esse eco, né, revigorando, se revigorando e transformando o outro. Tá bom? Super beijo e até logo. Super obrigada. Fran, um super beijo, adorei. Beijão. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.